Bíblia nos apresenta a história de Sara. Sara e seu marido Abraão. Eles são dois, uma matriarca e um patriarca, que gerou o povo de Israel. Mas essa história não começa muito fácil, visto que Sara era estéril. No capítulo 16 de Gênesis, diz no verso de número 16 que era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. E esse nascimento veio a pedido da própria Sara. Aparentemente, ela estava impaciente por não gerar filhos. E apesar de toda a manifestação divina em sua família, ela imaginou que podia auxiliar em alguma coisa o andamento dos propósitos de Deus. E assim ofereceu a sua serva egípcia no regaço de Abraão. E a Bíblia diz que deste imbróglio nasceu Ismael. E a Bíblia relata que os conflitos foram então eminentes, trazendo desassossego para toda a família, pois o comportamento de Agar em vista à necessidade de sua serva foi completamente arrogante, porque ela lhe tinha gerado aos joelhos. E é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e esse texto revela a infinita misericórdia de Deus, o Deus que conhece a aflição do coração humano, o Deus que lembra-se que somos pó e que a nossa estrutura é frágil e tem misericórdia de se revelar a nós. Note que nessa triangulação que está acontecendo entre Abraão, Sara e Agar, Deus se manifesta. Misericordiosamente Deus se manifesta. Quantas vezes nós construímos na nossa mente a ideia de um Deus julgador, severo, implacável. Mas essa história nos revela a bondade de Deus. Porque Deus vem a Abraão e no capítulo 17 de Gênesis nós vemos uma outra manifestação de Deus poderosa, dizendo assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porei meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Que coisa extraordinária! Apesar da precipitação de Sara, Deus vem evidenciar que, apesar da nossa fraqueza, Ele permanece fiel. Apesar dos nossos erros, Ele permanece fiel à sua promessa, porque Ele é um Deus imutável. Ele é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que então o Senhor vem e faz não só uma promessa, mas um pacto. É neste capítulo 17 que a circuncisão é estabelecida para que Abraão receba a marca da promessa. Não era só o milagre da gestação de Sara, que aos olhos de Abraão era tão impossível que ele risse. E ele acredita que aquilo é muito difícil de acontecer, mas então os céus rompem e dizem: para Deus há alguma coisa impossível? Então Deus olha para Abraão e faz o pacto da circuncisão. Muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. E
ainda reforça a promessa. Por estes tempos, Sara haverá de gerar. Que coisa tremenda! Deus é aquele que, apesar da nossa fraqueza, se revela de maneira tremenda com as suas promessas alentadoras. Por isso nós não podemos tirar os olhos deste Deus poderoso. Quando nós colocamos olhos em nós, nós vamos arrumar algum agar na nossa vida para poder fazer uma gambiarra nessa existência. Mas quando olhamos para Deus, Ele muda o nosso nome. E Deus começa a chamar Abraão de Abraão, porque ele é pai de multidões. E imagina as pessoas agora que estavam ao redor daquele casal. Toda vez que chamava Abraão, soava alto. Pai de multidões. Muitos com certeza zombaram. Quem são esses velhos para ser pai de multidão? Quem é essa senhora gaga para ser mãe de multidão? Mas a palavra que Deus envia não pode ser retrocedida, porque é palavra de rei. E ele disse que eles seriam pais de multidão. O Senhor também quer gerar no seu coração uma fé sobrenatural. Deixe de olhar para as limitações do seu corpo. Deixe de olhar para as limitações da sua conta bancária. Deixe de olhar para as limitações da sua idade. Porque o Deus de Sara é o Deus que faz o impossível. E nós vamos encontrar o registro glorioso que, passado um ano, os anjos voltam e apresentam-se a Abraão e reforçam a promessa de que estava chegando o dia de Sara conceber. E Sara ouve aquela promessa por trás da tenda e ela ri. E é por isso que o nome da criança é Isaac, ou seja, riso, ou aquele que faz rir. Porque ela se riu, tal qual seu marido, porque aquilo parecia muito grande, visto que o costume das mulheres já tinha cessado para ela. E ela disse: vou eu ter deleite ainda? E ela riu. Como nos parece grande o que Deus vai fazer. Quando nós olhamos para a nossa minúscula pessoa, nós ficamos chocados com o tamanho da promessa. E às vezes imaginamos que os profetas estão delirando, que estão querendo nos agradar, que podem estar de alguma maneira alterados, que não é possível. Mas a história de Sara mostra que uma senhora de 90 e tantos anos, de repente está nos seus afazeres e ela talvez nem tenha se dado conta de como ela estava fértil. E de repente o seu útero começa a produzir, os seus ovários começam a ovular. O seu ventre é tocado, talvez ela tivesse levantado aquele dia, lavado a sua louça, arrumado a sua cama, sem imaginar que o seu ventre já estava aquecido pelo poder de Deus. E Abraão, um senhorzinho de idade, também tem o seu apetite tocado por Deus, e ele entra na tenda aquele dia e olha para sua Sara. E os dois romanticamente se deitam, não sabendo que não era só um milagre, aquele toque romântico, mas era o sobrenatural de Deus trazendo o poder da palavra daquele que fez todas as coisas pela sua palavra. E enlaçados naquele amor, receberam o dom da vida. O útero de Sara estava milagrosamente fértil, poderosamente fértil contra
todas as possibilidades, aquele órgão estava revitalizado pelo Espírito Santo de Deus. E naquele ventre surgiu um grande vaso de honra, um patriarca, um profeta, um homem de Deus. Nasceu daquelas núpcias, porque Deus é poderoso para operar mais do que pedimos e mais do que pensamos. Este é o Deus de Sara, que não levou em consideração o riso, a fraqueza, a precipitação, a esterilidade e, ao invés de vergonha, Ele operou dupla honra na vida desta mulher. E com ela nós aprendemos a permanecer diante de Deus sob quaisquer circunstâncias. Permanecer debaixo da promessa sob quaisquer circunstâncias. Mesmo que você tenha errado, Deus é poderoso para trazer o refrigério do seu conserto e alinhar a sua vida com os propósitos dele. Creia no Deus de Sara e seja abençoada.